Então, pessoal, nesse vídeo tutorial eu irei ensinar como podemos abrir um arquivo de microdado do INEP no programa do SPSS. Então, inicialmente, baixamos o arquivo de microdado aqui na página do INEP, nessa lateral esquerda do site, em Informações Estatísticas, no menu Microdados, Microdados para download. Aqui existem os vários microdados para download do INEP, então tem do ENAD, do Censo Escolar, Educação de Ensino Superior. Aqui vai depender da pesquisa que você está realizando. No meu caso, eu utilizo os microdados do Censo Escolar 2013. Ao clicar aqui em 2013, ele vai fazer o download em formato de zip desses arquivos. Depois você poderá fazer a extração desses arquivos e colocar numa pasta que achar melhor no seu computador. No meu caso aqui eu já separei. E ele vai abrir em 3 arquivos: dados, inputs e leia-me. No meu caso, esses arquivos que aparecem aqui são soluções que eu já utilizei dentro do programa. Então, o de vocês não vai aparecer, mas irão aparecer essas 3 pastas. Nessa pasta de leia-me está o dicionário das entradas do arquivo de microdado. É interessante que você tenha uma cópia desse material impresso para que fique à mão quando for fazer a leitura dos dados do microdado. Posteriormente, iremos acessar a base de dados desses microdados. Aqui a gente pode escolher quais são os dados para ser visualizado no programa. Então aqui ele traz a opção dos dados dos docentes do Brasil, os dados das escolas, o dado das matrículas e o dado das turmas. No meu caso, eu utilizo os dados de docente. Aqui o arquivo está zipado, porque ele vai vir Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, com um duplo clique, eu vou fazer a opção de extração desse arquivo para alguma pasta do meu computador. Nesse caso, eu já fiz a extração desse arquivo de Santa Catarina para dentro da mesma pasta dos arquivos de dados do microdados, que é esse arquivo aqui de TXT. Esse arquivo aqui, eu seleciono ele, aperto o botão direito, venho em Propriedades, vou vir aqui em Local, e vou selecionar com o mouse desde C dois pontos até a última palavra dados e aperto Ctrl C no teclado. Cancelo a janela de propriedades, volto no arquivo inicial do Censo da Educação, venho aqui na pasta de inputs, que significa a entrada desses dados. Aqui automaticamente, como eu já tenho o programa do SPSS instalado no computador, ele já identifica os arquivos de entrada do programa. Para cada arquivo desse de entrada, existe uma base de dados. Então, como a gente vai ver a base de dados de docentes, eu abro esse primeiro arquivo aqui. Ele pode demorar um pouco para carregar, porque o programa é pesado. Mas abrindo, ele vai abrir inicialmente 2 janelas. Uma janela de input, que é a entrada, ou seja, aqui ele tem toda a descrição de como será feita a leitura dessa tabela de microdados. E a segunda janela é a janela que posteriormente aparecerão os dados do microdados. Então eu retorno aqui nessa página do input, venho aqui em File, e aqui eu seleciono C dois pontos e vou apertar Ctrl V. Ele irá trazer todo aquele endereço daqueles dados de TXT que serão lidos através desse programa. Aqui no final dessa frase já tem o texto padrão do nome do arquivo, só que ele vai estar genérico com UV. Então iremos substituir UV por SC, que são os docentes de Santa Catarina, e apertaremos a tecla Play verde aqui em cima na segunda linha do programa do SPSS. Apertando aquele botão, na realidade ele vai gerar um arquivo de saída, ou seja, um arquivo que faça a leitura desses dados, que é essa janela aqui que vai estar denominada como saída 1. Aqui também aparecerão os gráficos e análises de tabelas que posteriormente possam ser feitas dentro desse microdado. Teremos então a primeira janela, que são os inputs, que é aquela primeira janela que a gente inseriu o dado. A gente na realidade não vai mais utilizar essa janela, mas também a gente não fecha porque ela é necessária para que o programa continue rodando. A gente só vai minimizar. Então a gente vai trabalhar com a janela dos dados, que é essa daqui, e com aquela janela de saída, que é onde aparecerão os gráficos.
Aqui nós já temos todas as informações dos professores de Santa Catarina, só que nesse caso ela está sem seleção nenhuma, então ela está completa. E a partir dessa tabela que iniciaremos as seleções de acordo com o recorte a ser realizado dentro da sua pesquisa, bem como posteriores análises.